Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Ana Paula vamos apresentar o conceito de gêneros discursivos. Bom, e para começar essa apresentação, a gente gostaria de deixar claro que os estudos de Bakhtin sobre os gêneros discursivos vão além daquela definição que nós já estamos acostumados a ouvir, de que os gêneros são formas relativamente estáveis de enunciado, que os gêneros discursivos estão presentes na área do ensino e na área da educação. Hoje, a partir do capítulo do livro da Irene Machado, nós vamos explorar aquilo que o Bakhtin tinha em mente quando ele criou esse conceito dos gêneros discursivos. Bom, e para entender um pouco mais sobre o gênero discursivo, é necessário que a gente faça um resgate histórico para entender como se dava o estudo do gênero na antiguidade por filósofos famosos como Platão, Aristóteles e principalmente a obra A Poética de Aristóteles, onde a gente tem as primeiras classificações do gênero. Só que o conceito de Bakhtin é mais abrangente. Geralmente nós estudamos isso na área do ensino e da educação, mas hoje nós vamos apresentar alguns conceitos do círculo que mostram que a teoria de Bakhtin vai além. Então, a clássica teoria dos gêneros, ela define as formas poéticas por meio de classificações. Ou seja, a teoria clássica, a primeira teoria que concebeu os gêneros, que definiu, conceituou, ela estava restrita às formas poéticas, mais especificamente as formas não prosaicas, e por meio de classificações. Então, era uma teoria que definia praticamente os gêneros dentro da arte e dentro do campo da arte que hoje nós conhecemos dentro da literatura, por exemplo, a prosa e as formas de poesia, era restrita às poesias. E Platão, um dos precursores nas propostas de classificação dos gêneros, ele classificou os gêneros de forma binária. Então, ele colocava os gêneros sendo de dois tipos: o gênero sério e o gênero burlesco, que seria como se não fosse, como se fosse não sério mesmo, exatamente como a palavra nos traz. Então, o gênero sério, só para exemplificar, seria a epopeia e a tragédia, e o gênero burlesco, a comédia e a sátira. Já depois de algum tempo, na poética de Aristóteles, ele classifica os gêneros tendo como critério o modo de representação mimética. Então, os critérios para se classificar os gêneros era em relação às obras da voz. Então, ele falava que havia a poesia de primeira voz, seria a lírica, a de segunda voz, a épica, e a de terceira voz, que era o drama. E foi na literatura que o rigor da classificação aristotélica se consagrou e esse estatuto dos gêneros literários teria se perpetuado se não houvesse surgido a prosa comunicativa. Então, a literatura, mesmo com a prosa, mesmo com até mesmo, vamos dizer assim, a consagração e a consideração da prosa como um movimento artístico literário legítimo, foi a prosa comunicativa que balançou tudo, vamos dizer assim, e fez com que precisássemos pensar em outras formas de conceber a questão dos gêneros. Então, Mikhail Bakhtin desenvolveu estudos sobre os gêneros discursivos considerando o dialogismo do processo comunicativo. Bakhtin, ele teoriza os gêneros discursivos. Agora, então, já vimos que saímos um pouco dessa questão do campo artístico, extrapolamos para a questão discursiva, considerando então o dialogismo, ou seja, a relação entre os sujeitos, né, nessa enunciação. Então, para ele, o filósofo que nós estamos tratando aqui, Bakhtin, as relações interativas são processos produtivos de linguagem. Então, foge
não é que foge, mas na verdade extrapola a questão apenas artística e também literária, aquela elaboração, todo esse trabalho de elaborar e de pensar. Então você vai para uma situação agora mais cotidiana, mais até mesmo mais cotidiana, mais interativa, mais quase que espontânea de se produzir a linguagem. E se legitima isso também. Os gêneros discursivos passaram a ser focalizados como esferas de uso da linguagem. Então, é literalmente isso. Você não tem mais classificações, você tem esferas, ou seja, uma coisa mais abrangente de uso. Ou seja, você está falando de algo mais cotidiano, mais corriqueiro, mais uso mesmo, é o uso da linguagem verbal ou da comunicação. E foi a partir dos estudos de Bakhtin que as formulações sobre o gênero discursivo distanciaram-se do universo teórico da teoria clássica. Então, com os estudos de Bakhtin, os gêneros discursivos, eles entram nesse contexto mais prático, mais do uso, mais fluido mesmo, que a própria linguagem ela confere, ela suscita. E graças a essa abertura conceitual, é possível hoje considerar as formações discursivas do amplo campo da comunicação. Então você tem a questão do cotidiano, a relação entre os sujeitos ali no contexto pessoal, mas você também tem a questão dos meios de comunicação de massas, das modernas mídias digitais, que não eram contextuais à época de Bakhtin, não eram coisas que estavam tão ali presentes no contexto de Bakhtin, ainda mais com o advento da internet, isso não fazia parte, vamos dizer assim, da situação sócio-histórica de Bakhtin, mas a teoria dele, vamos dizer que deixa essa brecha para nós pensarmos hoje as situações de mídias, de comunicação em massa. Bom, e dando sequência, a gente tem um fenômeno chamado de processo de prosificação da cultura. Então, pensando no domínio da prosa, surge o romance, onde Bakhtin enxerga uma possibilidade da combinação entre vários discursos com vários gêneros. Então, ao olhar para o romance, nós podemos encontrar resquícios de vários gêneros. Por exemplo, ao ler um romance, você pode se deparar com um bilhete escrito de um personagem para o outro. Então, Bakhtin considera o romance como um objeto da sua paixão crítica, porque nele ele enxergou a voz da figura do homem que pensa, do homem que discute os seus ideais, que procura se posicionar diante do mundo. Um outro ponto a ser levado em consideração são as formas discursivas da comunicação de forma interativa que favoreceram o avanço da cultura prosaica, da valorização das ações do cotidiano. Então, agora, há uma valorização de homens comuns, de suas enunciações que acontecem no cotidiano, durante o dia a dia mesmo. E aí, tal mobilidade, e variedade em gêneros da prosa, geraram esse processo chamado de prosificação da cultura. Então, ainda falando sobre esse processo de prosificação da cultura, Bakhtin acreditava que quando a gente olha com uma ótica da prosa, toda a cultura se prosifica. Então, ele criou até um conceito denominado prosaica, que diz respeito a uma teoria que abre a possibilidade de construir um sistema teórico que seja coerente com a produção que está acontecendo na cultura daquele tempo, da atualidade mesmo. E aí, por ser um fenômeno da linguagem, a prosa, ela não nasce pronta. Ela vai se modificando com o tempo e ela se modifica, assim, ela muda constantemente por conta da dinâmica dos gêneros discursivos. Então, a teoria de Aristóteles, baseada na poética, de que os gêneros são classificados, são fixos, cai por terra de acordo com a teoria de Bakhtin. E em relação às esferas de uso da linguagem, os gêneros discursivos incluem toda sorte de diálogos cotidianos, bem como
enunciações da vida pública, institucional, artística, científica, filosófica, ou seja, os gêneros discursivos é tudo que envolve o cotidiano e todos esses meandros, todas as possibilidades que os diálogos cotidianos eles suscitam. E Bakhtin distingue os gêneros agora em discursivos primários, seria a comunicação cotidiana, e os discursivos secundários, que seria a comunicação elaborada como a escrita. Para o filósofo, enunciado discurso pressupõe a dinâmica dialógica entre sujeitos, seja num diálogo cotidiano, seja num gênero secundário, que é a comunicação elaborada. Então, o filósofo Bakhtin declara que os gêneros discursivos são formas comunicativas que não são adquiridas em manuais, mas sim nos processos interativos. Por exemplo, uma criança que está aprendendo a falar, as crianças que aprendem a falar, elas estão num processo interativo com os adultos, elas não aprendem em manuais. Então, essa dinâmica dialógica, essa dinâmica pressupõe esse diálogo entre sujeitos, né? E eles podem estar tanto eles perpassam vamos dizer, essas classes de gêneros discursivos primários e secundários. Por isso que se fala em esferas, não em como se fala em classificações, porque é uma coisa muito ampla e que uma situação como a gente exemplificou agora, que era a criança aprendendo a falar, ela perpassa esses dois campos, essas duas realmente esferas. O gênero, ele adquire uma existência cultural, que Bakhtin procura elucidar e demonstrar isso na sua teoria do cronotopo. E passa a ser a expressão de um grande tempo das culturas e civilizações. Então, da mesma forma como a cultura é atravessada por deslocamentos e transformações, as formas discursivas também são suscetíveis a modificações. As obras, assim como todos os sistemas da cultura, são fenômenos marcados pela mobilidade no espaço-tempo, nessa relação do espaço-tempo. E, para Bakhtin, os gêneros discursivos sinalizam as possibilidades combinatórias entre as formas da comunicação oral imediata e as formas escritas, que entram na questão do gênero primário e secundário, nessas duas esferas. E falando um pouco sobre o diálogo como uma metodologia também de análise do gênero, vale lembrar que ainda que o objeto privilegiado por Bakhtin tenha sido o romance, ele também analisava formas que iam além ou estavam fora do limite do romance, ou seja, ele chama a atenção também para a diversidade de atração que usavam a linguagem também de modo diferente. Então, por exemplo, ele também estudava enunciações que levavam em consideração a linguagem em performance vocal, visual, gestual e também a interação que acontecia, por exemplo, em espaços públicos. Então, os gêneros discursivos, eles são resultado das interações, né, que são produzidas na esfera da comunidade verbal. E aí, a Irene Machado, né, no capítulo, traz até um exemplo de uma situação, por exemplo, no ambiente de feira, onde o feirante usa o diálogo e a interação para se comunicar com as pessoas que estão ali para comprar, para poder divulgar o seu produto. E isso também é uma situação onde o gênero discursivo é aplicado e foi abordado também por Bakhtin. Com isso, as formulações dos gêneros discursivos acabam se distanciando muito daquela teoria clássica da antiguidade e, graças a essa abertura conceitual, agora podemos considerar também, né, no estudo dos gêneros discursivos, os meios de comunicação de massa e até mesmo os meios modernos, né, das mídias digitais.
Bom, até agora nós vimos um pouco sobre a teoria, né, dos gêneros discursivos, como ele se aplica em relação aos gêneros primários, que tem mais a ver com o cotidiano, a oralidade, os gêneros secundários, que tem a ver com a escrita, né, uma produção mais elaborada. E, para dar sequência a essa apresentação, nós escolhemos como material de análise um livro chamado Enquanto Isso, da autora Fernanda Witwicki, que tem a ver com esse conceito do gênero discursivo. Bom, para contextualizar vocês a respeito do assunto abordado nesse livro, eu vou explicar para vocês como a autora idealizou o tema. Bom, o nome do livro é Enquanto Isso, porque trata de uma noção do que se fazer enquanto esperamos por algo. Eu não sei vocês, mas eu acredito que a maioria das pessoas está esperando por algo nas suas vidas, seja financeiramente falando, profissionalmente, a realização de um sonho, e para a autora era isso. Ela é formada em arquitetura e urbanismo, ela é brasileira, ela mora no Mato Grosso do Sul, e ela passou por uma fase na vida dela onde ela teve que enfrentar alguns problemas com a infertilidade que duraram cerca de 2 anos e meio, e a obra tem um caráter autobiográfico por trazer a história, né, de vida da autora, mas ao mesmo tempo traz marcas da espiritualidade, da crença que ela carrega e dicas e conselhos preciosos do que fazer enquanto se espera. Então, segundo Bakhtin, né, é no domínio da prosa, especificamente no romance, que surge essa possibilidade de combinação de discursos e de um gênero com outros gêneros. Nesse primeiro formato de e-book, né, a autora traz essas marcas da autobiografia, né, com trechos dos seus diários onde ela abriu o coração dela, uma coisa mais pessoal e íntima, e ela traz isso para dentro do livro. Um outro aspecto que a gente pode levar em consideração, né, olhando para esse livro e que está presente no Círculo de Bakhtin, é a questão que as formas discursivas da comunicação interativa, elas favorecem o avanço da cultura de uma valorização das ações cotidianas. Então, num segundo momento, a autora, né, devido ao grande sucesso do e-book, foi convidada por uma editora a publicar esse livro físico. Então, a gente pode perceber que o enunciado ele se modificou, né, novamente, com acréscimos de perguntas e principalmente com relação a essa questão do diário. Agora, no livro físico, tem espaços para que a pessoa possa fazer anotações, colocar em palavras aquilo que ela está sentindo enquanto lê. Então, a gente percebe essa modificação do enunciado aliado à modificação do suporte. Então, até o momento, a gente pode perceber que esse projeto discursivo, ele foi se modificando, né, para alcançar os seus interlocutores. Então, no primeiro momento, o livro, né, digital, em formato de e-book, né, e no segundo momento, ele em um livro físico, com o enunciado sendo alterado para atender essa demanda especificamente. E, por último, também, a gente tem o mesmo livro sendo publicado em formato de audiobook. E por fim, nesse terceiro momento, a gente pode perceber aquilo que Bakhtin estudou a respeito das enunciações, nas quais a linguagem, né, é explorada em função de uma performance vocal também. É o caso desse audiobook, onde a autora ela foi convidada a se expressar oralmente, a narrar a história que ela mesma tinha escrito para uma outra plataforma para alcançar um outro tipo de grupo. Então, a autora chegou a publicar nas redes sociais a diferença entre a escrita e essa prática, né, de narrar a própria história. E voltando ao conceito de Bakhtin, os gêneros discursivos sinalizam essa possibilidade de combinação entre as formas de comunicação oral e as formas escritas. Então, para Bakhtin, os gêneros discursivos eles são realizados na interação e eles são produzidos na esfera da comunicação verbal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada!